Então, boa noite. Vamos falar um pouco hoje sobre, na verdade, dar continuidade, né, ao nosso estudo de função. E hoje a gente vai estudar um pouco sobre o domínio da função, o zero de uma função, e falar também da construção do seu gráfico, da sua representação. Então, aqui nós temos uma função, né, que é uma aplicação de A em B. Temos aqui esses dois diagramas, o diagrama A e o diagrama B. E perceba que nós temos aqui elementos que eles se relacionam com o outro conjunto. Então, essa relação do diagrama desses elementos de A com os elementos de B, então isso aqui é uma aplicação desses elementos na função, que a gente pode, com isso, ver bem direitinho e compreender a localização do domínio, contradomínio e imagem de uma função. Então, todos os elementos que se encontram nesse conjunto aqui de partida, podemos dizer, nesse conjunto A, esses elementos 1, 3 e 4, esses elementos, eles são para nós o domínio da minha função. Então, se eu quiser encontrar o domínio, né, por essa representação é possível. E esses elementos 2, 3 e 5, que é do meu segundo diagrama aqui, ele é o meu contradomínio. Ele sempre vai estar aqui nesse meu segundo diagrama, que eu nomeio de B. E a minha imagem são justamente essa aplicação, ou seja, essa função aqui, né, que a gente vai mais para frente construir algumas leis de funções, e é possível a gente conseguir encontrar essas imagens aplicando alguns valores dentro da própria função. Então, olhando para o nosso domínio, veja que eu parti do 1 e cheguei até o 2. Então, aqui, esse meu conjunto de partida, esse meu conjunto de chegada, então, cada flechinha que esse número aqui, no meu contradomínio, ele receber, né, a flechada, digamos assim, são os elementos que a gente pode chamar de imagem. Então, eu peguei o número 1, apliquei aqui em numa lei de formação de função, que a gente ainda vai ver, e gerou para mim uma imagem 2, um resultado 2. Então, também eu peguei aqui esse meu 3, fiz alguma aplicação e gerou uma imagem 3. Então, com isso também eu peguei aqui o 4, né, do meu domínio, apliquei na função e gerou uma imagem 3. Veja que o elemento 3 e o elemento 4 do meu domínio, ele possui imagem semelhantes, imagens iguais, que isso é possível, né? Então, aqui a gente pode fazer também uma leitura com base nisso. Como é que a gente pode fazer essa leitura? Então, o domínio de f em A, lê-se que o domínio da função de f é igual ao conjunto A. Como eu falei, todos os elementos que estão aqui no meu diagrama de a gente pode chamar de domínio do conjunto A. E todos os elementos do meu conjunto B, isso é a mesma coisa do meu contradomínio de F, que é igual a B, ou seja, o contradomínio de F é o próprio diagrama aqui de B. E o resultado, né, das flechas, né, então a gente fala que a imagem da minha função f é igual a 2 e 3, ou seja, o conjunto imagem da minha função f está contido no meu contradomínio. Então, aqui um exemplo para
melhor vocês compreender como é que se chega na imagem de uma função. Considere essa função aí, f de x igual a x mais 2. Então, a gente tem, né, a nossa função. Digamos que a gente vá aplicar o numeral 1. Então, fica f de 1 é igual 1 mais 2. Ou seja, onde tiver esse meu x, eu vou substituir por esse valor 1. É como se eu pegasse esse domínio, aplicasse, e isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar um resultado diferente, né? Então, me deu um resultado 3. Esse meu resultado é a minha imagem. Então, a imagem de 1 aplicado nessa função f, ou seja, f de 1 é igual a 3. Vamos ver outro. Por exemplo, f de menos 2 aplicado nessa função, qual seria a minha imagem? Basta eu substituir no lugar do x, substituir aí por esse valor, por esse domínio que eu estou ditando. Por exemplo, estou calculando f de menos 2. Então, eu vou obter aí uma imagem 0. Só é resolver a operação normalmente, depois que se aplica. Então, a imagem de menos 2 pela função f, f de menos 2 é igual a 0. E dada essa outra função, então f de x igual a menos x, menos 2x ao quadrado, menos 3. Também não tem erro, tem como a gente encontrar essa imagem. Então, fazendo aqui as contas, a imagem de 3, né, aplicado aí nessa função, então, f de 3 é igual a menos 21. Esse outro exemplo, f de menos 1 nessa função que eu adiantei e apresentei para vocês. F de menos 1 aplicado nessa função de menos 2x ao quadrado menos 3, é a mesma que a gente está trabalhando. Então, quando eu aplicar o menos 1, né, esse domínio aí do menos 1, qual seria a minha imagem? Então, só indo substituindo. Então, a imagem de menos 1 pela função f, f de menos 1 é igual a menos 5. Quando é que a gente pode dizer que um número ele é raiz ou ele é zero da minha função? Dada uma função f de a em b, chamamos de raiz ou zero da função todo elemento de a cuja sua imagem é zero. Então, quando a gente aplica um determinado elemento, né, na minha função, e esse resultado for zero, ou seja, a minha imagem, que esse resultado é a imagem, essa minha imagem, ela for zero, então esse número, ele é a minha raiz ou zero da minha função. Por exemplo, dada essa função f, dos reais aplicados nos reais, que é dado por essa lei de formação, f de x igual a x mais 2. Então, temos que, quando o meu f for menos 2, o que é que vai acontecer? Será que o f de menos 2 é zero da minha função? É raiz? Pode chamar de zero ou pode chamar de raiz. Qual é o objetivo? É zerar a minha função. Zerar no que sentido? Realmente, a imagem, o resultado tem que dar zero, para mim poder dizer que é uma raiz, ou que é o zero da função. Então, bora ver. Então, quando eu aplicar f de menos 2 nessa função, deu zero. Então, aqui prova que a imagem é zero, né? Quando eu aplicar f de menos 2, e se o resultado foi zero, então, menos 2 é o zero dessa função. Será que nessa aqui, qual seria o número que zeraria a minha função, né? Que eu obtenho aí uma imagem zero. Então, vamos ver o 3. Então, veja que quando eu aplico 3 nessa função de f de x igual a menos 2x ao quadrado menos 3, quando eu aplicar um 3, a minha imagem foi menos 21. Então, menos 21 é diferente de zero. Então, não é
a raiz, ou seja, não é o zero dessa função. Então, eu espero que vocês estejam compreendendo. Nós vamos dar continuidade, mas vamos dar uma pausazinha para resolver algumas questões para ver realmente se vocês entenderam o domínio, a imagem. Eu vou dar uma pausa no slide e colocar aqui outras questões de uma lista e para vocês resolverem